Sejam todos bem-vindas. Hoje a nossa live vai ser confeiteira. Essa live é para quem deseja fazer macarrões perfeitos. Se esse é o seu sonho de fazer macarrões bem feitos, de fazer macarrões com pezinho, lisinho, crocante, macio, bem recheado, essa live é para você hoje, tá certo? Sejam bem-vindos ao meu cantinho aqui. Nesse Instagram, eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Qual o tema da live de hoje? Essa live é para você que quer fazer macarrons perfeitos. Tá? Eu sou Dayana Dias, chefe confeiteira há 10 anos, especialista em macarrons. E estou aqui para falar de macarrons e ensinar confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar, tá? Eu trouxe aqui os bonitinhos que vocês tanto desejam e a gente vai falar dessas características que deixam o macarrão perfeito, tá? As características que a gente sempre busca dentro da confeitaria para que você tenha aquele macarrão tão desejado. E eu vou falar um pouquinho, porque às vezes muita gente fala assim, olha aqui, ó, Dai, eu quero um macarrão, mas não sabe quais são as principais características que esse docinho requer para que você realmente tenha um famoso macarrão. Uma das características são, olha aqui, os pezinhos super marcadinhos. Tem alguns macarrões que eles não fazem o pezinho. Por quê? Por causa da temperatura do forno, que às vezes é muito baixa. Ou quando vai fazer o pezinho, ele sobe muito e racha, porque a temperatura está muito alta. Então, a gente precisa que nos primeiros 10 minutos de assar, o seu macarrão, ele faça o pezinho conforme necessário. Essa é uma das principais características, porque se ele não tiver o pezinho, ele vira um biscoito. Esse pezinho, ele se chama domes. Mas ele se chama, ele vai acabar sendo um biscoito, um biscoitinho de suspiro, de açúcar, se ele não tiver esse pezinho. Então, a gente precisa saber que tem duas etapas do macarrão, a depender da técnica que você utiliza. Tem macarrões que a gente só seca e assa, e tem outros que a gente só assa diretamente. Não se atrapalhem nessa subida do pezinho, se na hora que estiver secando. Eu não quero isso. Na hora que ele seca, ele não pode nem sair do lugar. Ele tem que continuar lá do mesmo jeitinho. Então, eu só quero que ele suba o pezinho na hora que ele está assando. Então, ele vai ter essa primeira característica. A segunda é ter essa parte de cima bem lisinha, que é um dos cuidados que eu tenho com a farinha. Se você tem uma farinha de amêndoas granulosa, grosseira, se você tem uma farinha de amêndoas que não é própria para macarrão, você vai ter aquele macarrão cheio de grãos aqui em cima, ó, bem grosseiro, cheio de pitombinhos, como algumas alunas chamam, pitombos. Então, quando eu tenho ele aqui, ó, bem lisinho, tá vendo? Tem até um brilho, opa! Tem até um brilho, ó. Eu tenho ele bem lisinho, e aí eu não vou ter os grãos. Então, assim, eu tenho ele aí bem, eu falo bem delicado. Você consegue fazer um risco, você consegue fazer um desenho, você consegue carimbar, colocar na impressora também para fazer os famosos desenhos e as suas famosas iniciais ou mensagens que você queira dar. Então, se você vai fazer algum detalhe, ou desenhar com chocolate, ou com pincel, ou com tinta, a própria tinta comestível, o ideal é que ele esteja lisinho, que ele não esteja cheio de aqueles gruminhos, senão na hora que você for desenhar ele vai ficar, ó, com altos e baixos, com alguns relevos, e vai ficar parecendo uma bagunça. Então, quanto mais lisinho, maior a sua facilidade que você vai ter de decorar, de passar um pó dourado, um pó prateado, um pó perolado, pó comestível. Principalmente se você tem ele granuloso, eu não te aconselho a passar nada que tenha brilho, nada que seja brilhante, porque ele vai trazer mais ainda ou as bolinhas com ar, ou vai trazer mais ainda os pitombinhos, ou as rachaduras, vai evidenciar. Então, quanto mais opaco, melhor. Se você tiver com erros no seu macarrão. Deixa eu botar no modo avião. Então, você pode brincar com ele aqui, ó, tanto com o pincel,
quanto com chocolate, quanto confetes, quanto também os pós, que às vezes eu gosto de passar para dar aquele brilhozinho bem de leve, eu passo ele sequinho já com o pincel. Se você quiser mais encorpado, você passa com álcool de cereal ele já com o pincel e o pó, tá certo? Então, essa é a segunda característica, que ele esteja o mais liso possível. Daí, por que tem alguns macarrons que ele tem brilho e outros que são secos? Eu já falei isso também sobre o forno, numa live que eu falava do forno. Porque um macarrão ele é seco e outro ele tem brilho. Quando o macarrão ele vai sendo seco na bancada, na temperatura ambiente, ele acaba perdendo o brilho, ele vai ficando opaco. E quando você assa ele tá bem opaco. O macarrão que tem brilho é aquele macarrão que ele é seco dentro do forno, numa temperatura de 50 a 90 graus. Até 100 graus ele ainda pode ser seco, porém, ele corre o risco de quando chegar aos 100 graus ele subir o pezinho e não é o que eu quero quando ele está secando. Então a gente tem uma margem de segurança aí de 90, abaixo de 90 a gente seca ele, né? Acima de 50 graus você já vê que é uma temperatura já muito alta. Eu tô aqui em Salvador, 38 graus, 40 graus, já tô assim numa sensação térmica muito grande. Então 50 graus já é um ambiente muito quente, ele vai secar rápido. Nos dias mais quentes aqui de Salvador, muito quente mesmo, dia seco, se eu deixar o meu macarrão em cima da bancada com 1h30, 2 horas eu toco, ele já está seco. Já nos dias chuvosos, dias de muito frio, quando vai chovendo eu posso deixar ele 4 horas em cima da minha bancada aqui, ele não vai secar nunca, porque ele acaba absorvendo a umidade do ambiente. Então, como eu quero garantir que ele esteja realmente seco, e às vezes eu quero garantir esse brilho, eu faço o quê? Eu seco ele dentro do forno. Eu garanto esse brilho, deixo ele secar ali com alguns minutos, a 50, 60, 70, 80, 90. Cada receita ela vai ter uma temperatura, tá? Cada merengue, o merengue italiano, o merengue francês, o merengue suíço, ele vai ter aí uma solicitação de temperatura. Por isso que eu não vou falar aqui qual é a temperatura, para não confundir caso vocês estejam fazendo em outro tipo de técnica, de método. Então, precisa saber qual é o método. No meu método tem uma temperatura específica, tá certo? E aí eu consigo garantir esse brilho. E esse brilho, se eu não quiser passar o pó dourado, o pó perolado, por si só, ele já vai ter aquele macarrão brilhoso em cima da mesa. Da própria cor dele, seja o azulzinho bebê, seja o verde, seja o rosa, seja o vermelho. Ele já vai ter um brilho natural, tá certo? E essa é uma outra característica. Daí, qual é a próxima característica do macarrão? Eu vou te falar. A próxima característica do macarrão é que ele esteja crocante por fora e macio por dentro. Vocês já comeram um macarrão e ele ser um biscoito todo crocante que você come, ele já está envelhecido ali 4, 5 dias? E aí você fala assim, eu já comi, já ganhei uma caixa de macarrão há muito tempo atrás e quando eu comi parecia um biscoito. Inclusive, é totalmente diferente do sabor do macarrão hoje. E se eu tivesse comido só aquele macarrão e eu tivesse provado depois, eu não ia saber o que era, né? Um macarrão maravilhoso. Então, o macarrão, uma das características também importantes é que quando você morde, ele esteja crocante por fora, mas dentro ele esteja macio. Porque ele já foi maturado. E quando ele é maturado da forma correta, ele traz maciez de dentro para fora. Ele mantém a casquinha crocante, mas dentro ele está macio. Né? E ele também pega o sabor de dentro do recheio para fora. Então eu vou morder, vou sentir aquela casquinha com gostinho de amêndoas. Quando eu continuar mordendo, eu já vou ter um pouco ali do sabor do pistache, do sabor das frutas vermelhas, do sabor do morango. Tudo isso junto, tá certo? E aí você já vai ter essa explosão de textura e sabor. Também não é legal quando você morde o macarrão, ele tá todo mole. Já aconteceu das pessoas às vezes não usarem da forma correta. Vou colocar um macarrão em cima de um bolo de chantilly. Vou colocar um macarrão na geladeira. E aí na geladeira, quando eu tiro, ele soa, ele molha, ele tá numa temperatura muito alta. Eu não embalo da forma correta, não espero ele chegar na temperatura ambiente. Ou abro a minha embalagem ainda congelada, isso acontece. Você abre a sua embalagem, ainda tá congelado ainda, ele começa a soar. Lembra quando você tira um ovo da geladeira? E aí quando você tira ele gelado, ele começa o quê? A soar, né? Fica suado. Então aquela umidade vai pro seu macarrão. Ou então, se você trabalhar, decorar ele da forma errada, usar muito álcool de cereal molhando o macarrão, ou usar um pigmento que não é apropriado, que tem líquido no macarrão, e aí o que acontece? Ele fica molhado, e aí quando você vai morder, tá aquele negócio enfarinhado, empapuçado,
não é legal. Isso não é uma característica boa do macarrão, tá certo? Crocante por fora, macio por dentro, bem maturadinho, com o pezinho bem visto para você ver aqueles pezinhos lindos do macarrão, com um brilho perfeito, lisinho em cima. Então essas são as características do macarrão. E outra característica também importante, que ele esteja com a cor dele. Eu já peguei macarrão da gente ver que ele foi exposto à luz por muito tempo, ou em lugares expostos na própria festa à luz, ou congelado de forma errada, porque até a luz do seu congelador, ela pode queimar a cor do seu macarrão. Se você botar um macarrão vermelho, laranja, azul no congelador e ficar abrindo e fechando, e ele não tiver no pote adequado, que a gente ensina, né, para ele estar lá hermeticamente fechado, ele tá todo com pote leitoso ou coberto, se você não proteger também, acaba que vai queimando o corante. E aí você vai congelar aquele macarrão por 30 dias, 60, 90 dias, ou deixar ele exposto na mesa e ele perde a cor, perde a beleza, fica desbotado, encardido. Isso não é legal, tá? Outra característica é quando a gente vai assar ele não passar do ponto, perdendo também a cor viva. Tem gente que gosta, eu já fiz muito e às vezes faço de encomenda, o macarrão com aquela cor vibrante, o rosa vibrante, principalmente as cores em pó, né? Que a gente utiliza pouquinho corante e tem aí aquela cor mais chamativa. Neon, a gente tem macarrão neon, então a gente tem que saber como assar esse macarrão também no forno, que não pode levar eles a uma temperatura muito alta para ele não perder a cor na hora que está assando. Então isso também é um cuidado. Diante de todas essas características aí, você vai ter aí o seu macarrão perfeito, aquele macarrão das pessoas encher os olhos e dizer, eu quero comer, eu quero provar essa textura, eu quero sentir esse sabor, tá? E aí, aqui a gente vai falando todo dia, a gente vai trazendo um pouquinho desse conteúdo. Como deixar ele com brilho, como deixar ele com a cor ideal, encorpada, né? Como deixar ele lisinho, como deixar ele com o pezinho firme, como deixar ele crocante, tanto na hora do assar, ele não tá lá empapado, que a gente diz assim, encruado, que você pega, ele não assou ainda por completo, então você tira, ele fica parecendo um chiclete. Como congelar da forma correta para que ele tenha uma validade de 30, 60, 90 dias, caso você precise, e você tire o macarrão e vai parecer que ele saiu do forno daquele jeitinho. Então, assim, tudo isso aqui que a gente está trazendo, cada dia de live é um pouquinho de conteúdo que vai fazer você chegar numa característica dessa e atingir a perfeição do seu macarrão, tá certo? Dai, eu posso congelar o meu macarrão, é uma característica que eu vou falar aqui também, e só vou trazer esse conteúdo por conta disso. Eu posso congelar o meu macarrão recheado, que é uma das dúvidas que as nossas alunas também têm. Deixa eu trazer aqui assim para vocês verem, ó. Ó. Isso aqui são as domezinhas dele, tá vendo? Todas bem marcadinhas, todas, não tem nenhuma oca, todas super bem feitinhas. Então, assim, eu posso congelar ele recheado e sem recheio. Então, ai, deixa eu só. E aí, o que acontece? Você pode, porém, ele tem uma validade muito maior se você congelar ele assim. A validade dele é maior se você congelar ele sem recheio. Quando você bota o recheio, você já perde um pouco da validade, mesmo ele congelado. Então, eu quero 3 meses de macarrão. É melhor você congelar só as casquinhas e depois rechear. Eu já recheei o macarrão e agora eu quero congelar ele. O que eu faço? Aí você pode já congelar ele, mas só que vai ter uma validade menor. Você vai ter que usar ele mais rapidamente. Tem gente que já gosta de deixar ele congelado. Inclusive embalado. Dá super certo, tá certo? Então, assim... nessa live de hoje, eu trouxe aqui quais são as características para o macarrão bem feito. O tamanho não influi muito, porque mini, tradicional, mega são os meus tamanhos, mas você vai encontrar aí diversos tamanhos com relação a temas. Da mini, do Mickey, de cenoura, de Páscoa, você vai encontrar outros tamanhos. O único cuidado que você tem que ter é com relação à embalagem apropriada para aquele tamanho, que às vezes a gente não tem a embalagem apropriada e coloca de qualquer forma e não consegue, né, congelar ele ou guardar. A live tá bipando aqui, não sei se é a internet. Deve ter parado um pouquinho para vocês, né? Essa live, gente, com essas características do macarrão, tem muita gente que não conhece ainda o macarrão e não sabe quais são as características, mas quer comer, vai lá ver. Mas quando você chegar numa festa, você nunca vai encontrar aqueles macarrões sem o pezinho.
ele só a bolachinha, ou ele todo rachado, ou ele torto, porque isso aí não vai pra mesa, tá? Além de ser um doce muito gostoso, ele é um doce muito bonito, tá? Ele precisa estar com suas características de beleza, de chamar atenção, por isso que ele é um doce fino. Como vocês sabem da história, quem não sabe, ele é um doce que veio de realezas, né? Que ele nasceu aí no casamento de princesas, de realezas, então, da Itália para a França. Então, essas características, elas ainda são preservadas dentro do macarrão. Não é de qualquer forma que você faz o macarrão. Ele precisa ter essas características, tá bom? Para ser um macarrão perfeito, tá bom? Eu vou ler se tem alguma pergunta aqui. Eu vi que passou no início algumas perguntinhas. Essa live vai ficar salva, tá? Boa tarde, linda. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindas. Tema da live de hoje. Queremos macarrão, Luizão. Gente, nós também estamos abertos para encomendas, tá bem? Salvador para retirar daqui na Pituba. Então, faça o seu pedido. Macarrão mini tradicional, você pode pedir. Olha a minha pergunta da caixinha, por favor. Deixa eu olhar aqui da caixinha. Combo de 4 refs com batatas e 4 hambúrgueres. Deus do céu. Ok, aí a resposta da caixinha. Certo, ok, a resposta da caixinha aí, já vi, tá? Sobre o combo aí dos macarrons. Perfeito. E é isso. Vamos lá. Essa live vai ficar salva. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha passado aqui que eu não tenha visto, pode responder embaixo da live, tá certo? Lembrem-se sempre, quando vocês forem fazer macarrons, dessas características que eu falei pra você. Quando for comer também, já avalia lá, já olha, já vê se ele tá crocante por fora, macio por dentro. Vê se ele tá com a cor que vocês querem ou no tema da festa. Vê se ele tá com aquele sabor do recheio, seja mirtilo, cappuccino, limão, pistache, maracujá. Esses sabores são deliciosos. Dá uma olhadinha também no seu macarrão, se ele tem aquela textura, né, da farinha de amêndoas, que são bem fininhas as granulações, não é nada grosseiro. Se for farinha de amêndoas, tá? Se for também farinha de castanha de caju e amendoim, você consegue também trazer ela mais fininha para não ter aquela textura grosseira. Principalmente na hora de decorar. Podem trazer sugestões. Você pode dar os materiais para fazermos juntas tartarugona. Tartaruga eu posso te dar os materiais, mas eu tenho certeza que você vai ter uma perda aí, porque você não vai conseguir fazer macarrão só com a lista de materiais. Se eu te der só a receita, já que é a lista de material e o modo de preparo, você também não vai conseguir. Por quê? Ah, porque é difícil? Não. Porque você precisa entender sobre a temperatura do forno, você precisa entender sobre a macarronagem, a forma como você vai fazer, ver o vídeo que a gente vai fazer. Então, assim, só a receita, se você olhar na internet aí, milhões de receitas no YouTube de macarrão, você vai pegar e você não vai conseguir. Ou se você conseguir, ele vai rachar, vai entortar, porque eu tentei mais de 20 vezes antes de conseguir fazer, onde eu não tinha nenhuma técnica. Eu só pegava a receita e fazia e não entendia o que eu estava fazendo, não entendia por que o forno tinha que estar naquela temperatura, não entendia porque a farinha tinha que estar fina, não entendia porque eu tinha que mexer daquela forma para não tirar o ar da massa, para deixar uma quantidade de ar na massa, não entendia em que horas que eu tinha que colocar o corante para justamente eu não ter aí que mexer muito para dissolver o corante. Então, tudo isso faz diferença. E aí eu fazer isso vai ser um crime, porque eu vou te dar os ingredientes, você não vai conseguir fazer, vai desistir, vai se desestimular, vai dizer que é difícil, que não é difícil, vai perder material e não vai querer estar comigo. Então, vem comigo todos os dias, pega um caderninho só e coloca lá escrito macarrão sem segredos. E aí, pensa assim, na live de hoje, o que é que eu aprendi? Características do macarrão. Tal. Para você, confeiteira, que quer fazer macarrões perfeitos, quais são as características que eu tenho que buscar? Vai falar sobre receita, vai poder falar sobre insumos, vai falar sobre os ingredientes, e aí vai ser mais fácil você ir caminhando devagarinho. É como a gente chega na escola que a gente já quer fazer a prova, e depois toma pau, toma lá um zero. A gente vai chegar, ouvir o que o professor vai falar com atenção, anotar o que ele está falando, ir para casa para estudar, e na hora de fazer a prova tomar um 10. É isso que eu quero de vocês, tá certo? 10. Eu quero de vocês 10. Olha aquilo que eu tô falando. Aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Então não vai ter segredo. Ao final do segundo dia vocês já vão saber todos os meus segredos. Que na verdade eu só não consigo falar tudo de vez pra vocês.
Mas todo dia eu vou falando um pouquinho, até porque eu sei que vocês não vão ficar aqui 4 horas comigo. Então vocês ficam no máximo 30 minutinhos. Se organizar todo dia às 2 horas, de 2 às 2h30, de 2 às 2h30, eu tenho um horário com Dai. E no final vocês vão me dizer, Dai, massa, adorei, consegui fazer macarrons, ou não consegui, ou Dai, tive essa dificuldade, e eu vou estar junto com vocês. Então aproveitem esse tempo aqui que eu tô tirando para falar com vocês, tá? O tempo que eu não tô gravando outros cursos, o tempo que eu não estou falando de outros temas, o tempo que eu não estou fazendo outras coisas, tô aqui só para falar de macarrons com você. Tá? Eu sou do Maranhão, você vende a por cento ou unidade? Eu vendo a unidade, mas acima de 20 unidades. Então, 20, 30, 40, 50, a gente envia também, certo? Eu envio para outros estados. Aí a gente vai fazer, vou pesar, vou te dizer o frete, você pode pagar pelo frete, a gente embala de forma para vocês. E aí o que vai acontecer? Chega aí para você, perfeito, certo? Junto com você, Tartarugona, Dai, você é incrível. Salvador, Bahia, Marlene, Salvador, Bahia, olha aqui, tô na Pituba, viu? Só é fazer o seu pedido e retirar o seu macarrão aqui, tá certo? Fiz a receita de brownie nesse Natal, foi um sucesso. Agora vem fazer a receita de macarrão comigo, pra ser outro sucesso. Seu macarrão é show. Seu macarrão é show. Desculpe, você não entendeu. No dia que eu vou fazer, termos material para fazermos juntas. Entendi. Karen, que tá aí na live comigo, olha a sugestão aí pra gente entregar a lista de materiais para no dia que a gente for fazer os macarrons, as alunas fazerem junto comigo. E aí, Karen, vou jogar isso pra equipe aí pra ver se a gente consegue. Tudo que eu quero é fazer vocês fazerem os macarrons. Se isso for a saída para que vocês façam os macarrons, perfeito, tá certo? Então eu vou deixar aí pra Karen a sugestão de deixar a lista de materiais. Tem alguns cursos seus e são muito bons. Esse será show. Elise Sueli. Massa, vou sim. Oi. Estou em Brotas no médico. Acabei de passar em Brotas hoje. Fui lá deixar uns documentos hoje de manhã. Agora eu tô aqui na Pituba. Show de bola. Eu gosto disso, mas a sugestão é massa, tá? Essa sugestão de eu deixar os ingredientes pra vocês, pra gente fazer junto, eu vou deixar aqui com a equipe. Porque assim, se eu deixar os ingredientes, se vocês não souberem comprar qual açúcar impalpável, qual o açúcar refinado, ou vocês não souberem qual tipo de farinha, que tem que ser extra fina, tem a marca certinha, tem o fornecedor que eu indico. Então assim, não vai ser legal você comprar em qualquer lugar farinha. Então tem uma live que eu falo só sobre farinha de amêndoas. Tem uma live que eu falo só sobre açúcar impalpável, que tem mais amido, menos amido. Para o clima mais seco, qual a marca mais indicada, pode ser a sua região. Para o clima mais úmido, tem que ser um que tenha mais amido, qual indicado. Então assim, só eu te dizer aqui os ingredientes, sem você entender, possa ser que você faça de qualquer jeito e no final, passo a passo. É como se eu estivesse dizendo assim, vamos lá, todo mundo com o pé direito. Aí todo mundo dá um passo. Agora pé esquerdo, um na frente do outro para ninguém cair. Aí todo mundo dá outro passo. Agora bota o direito de novo. E a gente vai todo mundo de mão dada caminhando. A gente tem que pegar o conhecimento, executar, fazer a prática para poder consolidar. É o que eu digo. Aprendi, cheguei aqui, falei com o Dai, aprendi. O que é que eu vou fazer? Praticar. Depois que eu pratico, a segunda vez é que eu aprendo. Quando a gente ouve, a gente só não aprende, tá certo? Você não fez macarrão, nunca fez, você vai ter vontade de fazer, vai querer fazer comigo. E se você já faz e tem algum desses erros ou alguma dessas características que não saem perfeito, vai ser o dia que você, nessas lives, tá? E eu vou poder responder também, tá? Então, assim, não perde essa oportunidade. Quando falar de macarrão, já lembra. Grande beijo a quem ficou aqui. Até amanhã, estarei aqui com você.